Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer aqui nesse vídeo a reflexão astrológica semanal. Essa semana vai do dia 9 de outubro ao dia 15 e é uma semana que tem alternância ao longo dos dias em termos de movimento. Nós temos dias aí que tem um único movimento no céu e outros dias aí com bastante movimento. Vamos ter uma fase cheia da Lua e também Mercúrio mudando, saindo de Virgem agora no movimento direto, né? E entrando, ingressando de novo em Libra, né? Ele esteve em Libra, depois no movimento retrógrado voltou para Virgem. Então nós vamos falar sobre essa semana e, pessoal, muito interessante como vocês sentiram então a semana anterior, domingo que foi o dia das eleições, primeiro turno, e no dia em que nós tivemos Mercúrio virando de direção, né? Mudando a direção dele, voltando ao movimento direto. Foi um dia de muita característica mercurial, como eu falei para vocês no vídeo, quem me acompanha lá pelo Instagram, né? Eu fiz um vídeo nessa semana onde eu falei sobre essa reflexão sobre o Mercúrio no primeiro turno, as filas longas, né? Os problemas com a questão da leitura biométrica, o resultado das pesquisas que ficaram um pouquinho diferentes, né? Em comparação com os votos. E aí tudo isso que foi se dinamizando durante a decorrência dos primeiros dias dessa semana e que pegou exatamente o Mercúrio mudando a direção. É assim que a gente vivencia na astrologia tradicional os movimentos diários, né? Eles têm uma relação com as questões do cotidiano, não é muito para entendimento de questões psicológicas, de questões do comportamento individual, principalmente porque a gente faz uma leitura coletiva, né? Como eu disse para vocês na semana anterior, é difícil fazer uma leitura no canal do YouTube também para que seja utilizada de uma forma individual que tenha muita precisão, né? Porque cada um tem uma estrutura de carta, certo? Agora, gente, dia 30, que é o segundo turno, é Marte quem vai mudar de direção exatamente no dia 30, de novo, no dia das eleições. Mas Marte que tá já na primeira estação, já faz alguns dias, eu venho falando para vocês, ele vai estacionar no dia 30 e voltar no movimento, né? Ele ingressa, inicia o movimento retrógrado. Então depois, quando a gente chegar lá na semana do dia 30, eu vou falar bastante sobre ele, porque essa característica de Marte em Gêmeos no movimento retrógrado, ela é barulhenta, é bagunçada, tem uma característica agressiva, né? Então depois a gente fala um pouquinho mais, tá bom? Bom, pessoal, eu continuo deixando, né, mantenho os recados aqui dos cursos. Então, se você quiser aprender astrologia no ponto de vista tradicional, eu tenho os cursos de formação. Acesse o meu site astrologiaclassica.com.br e aí você vai poder ver os cursos que eu tenho, se inscrever. São cursos em videoaulas e você pode iniciar, né, fazer a matrícula agora e iniciar a qualquer momento. Então, você pode se programar aí no futuro para estudar. E também dos cadernos de estudos dos lotes herméticos e das estrelas fixas. Pega aqui no card aqui em cima, se você quiser adquirir, você vai receber o livro pelos Correios, tá? Eu lembro a vocês que eu consegui uma parceria com os Correios para quem está fora do país e o custo não fica tão salgado. Já fiz alguns envios e está valendo a pena. A gente acompanha a cotação do dólar ou do euro, né? Ou da moeda do país, dependendo de qual país for. E aí conseguimos enviar, não fica tão caro, tá bom? Então eu consegui fazer essa parceria. Bom, vamos então aqui falar sobre essa semana, então do dia 9 ao dia 15. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no canal para você acompanhar as postagens que eu venho fazendo. Vamos aqui a semana, vamos falar dessa semana do dia 9 ao dia 15, ó, sim, uma lua cheia já acontecendo aqui no domingo. Vamos ver o que acontece então aqui nessa semana. Bom, pessoal, nós vamos iniciar no domingo, o primeiro movimento é às 11h20, uma oposição 180 graus entre Lua e Vênus. Vênus está no seu domicílio, ela está combusta, Vênus aqui, e temos então aqui a Lua no signo de Áries. A oposição, ela prejudica um pouco mais as condições de Vênus, porque ele vai enxergando aqui o seu ponto do exílio, do detrimento, que me parece bastante a necessidade de cautela sobre os assuntos de Vênus. Então, atender aos desejos da vida material, por exemplo, no nível físico, tudo que nos agrada, as nossas satisfações, como as compras, também as coisas que a gente quer fazer porque gosta, vai para um campo um pouco apressado, um pouco irritado e imprevisível. Então, se você não tiver planos de gastar dinheiro, não saia com dinheiro nem cartão de crédito nesse domingo. Pode ser difícil você resistir a um desejo ou a um interesse com essa característica
característica, né? Apesar de Vênus estar no seu domicílio, ela está muito próxima do Sol, está combusta, já tem uma característica mais irritada, e a oposição à Lua em Áries intensifica um pouco mais essa característica um pouquinho mais apressada, imprudente, por exemplo. Às 17h55, então é o momento da fase cheia, onde nós temos então a Lua em Áries e o Sol aqui no signo de Libra, e o Sol está num ponto de debilidade, mas aqui ele se beneficia da posição da Lua no signo de Áries, que é o ponto da exaltação do Sol. Bom, gente, os próximos 15 dias eles têm um ânimo quente, né? Porque principalmente o Sol tem uma expressão de sucesso, e ele que está nessa condição de fase cheia, um pouco mais beneficiado por condição celeste, né, por posição zodiacal. A gente sabe que a fase cheia é o ponto máximo de visibilidade para a Lua, mas a Lua no signo de Áries está peregrina e ela não troca uma recepção importante aqui, nenhuma, né, por exemplo, aqui com a posição do Sol, porque o Sol não está no signo da regência da Lua, da exaltação da Lua, da triplicidade da Lua, do termo, nem da face da Lua. Então, não tem muito poder, apesar de ser um ponto máximo de visibilidade para a Lua, ela acaba beneficiando um pouco mais ao Sol, que apesar de estar em queda, está enxergando aqui a sua exaltação, certo? Bom, gente, o que acontece... Então, para os próximos 15 dias, essa tendência fervorosa, ela é uma tendência quente, ela é uma tendência viva, por exemplo, ela tem uma característica mais empolgante, né, por questão dessa condição aqui. E nível individual, vocês vão sentir pouco, só se você tiver um ascendente no mesmo grau, né, 16 e 32 de Áries ou de Libra, gente, que vai sentir, porque os ciclos lunares, eles têm uma repercussão mais no nível coletivo. Lua cheia aqui para a Lua está disposta por Marte, e Marte está em Gêmeos, abaixo da velocidade, bastante estridente e competitivo, cheio de energia, né, muito barulhento, como a gente tem visto aí nesses dias anteriores. E depois o próximo movimento é às 21h48, 60 graus entre a Lua ariana e o Saturno no signo de Aquário, que é um outro ponto em que a Lua prejudica bastante a condição de Saturno, porque o signo de Áries, onde a Lua está posicionada, é o signo de queda de Saturno. E apesar do sextil ser um aspecto bastante leve, ele vai ter um momento aqui às 21h48 que deixa a coisa um pouco tensa, ela é dura, assim, né? Ela tem uma tendência impositiva. Se você estiver buscando algum momento para iniciar atividades, para conversar com alguém, para fazer qualquer coisa importante, evita esse momento aqui. Ele não tem uma tendência muito fácil de levar, né? Ela é uma característica realmente bastante impositiva, forçada, né? Depois do dia 10, segunda-feira, 5h14 na madrugada, a Lua aplica 60 graus a Marte. Aqui a gente vai ter um pouco de benefício, vamos dizer, um pouco. A recepção é boa, né? Porque a Lua está posicionada no signo do domicílio de Marte. Mas Marte está abaixo da velocidade. Já há alguns dias iniciou a primeira estação, ele está baixando a velocidade para estacionar e entrar no movimento retrógrado. Então essa recepção, ela não tem uma tendência muito firme, muito de retidão, de realização de objetivos de uma maneira muito pontual. No meu ponto de vista, ela tem mais a ver com competitividade, com irritação, por exemplo, né? Agora, como o sextil é um aspecto que tem uma natureza harmoniosa, pode ser um momento de influxo de movimento. Se você estiver buscando aquela energia para tomada de iniciativa, para conquista, pode até ganhar um pouquinho, mas mantenha atenção, a definição dos objetivos, tá? Toda essa configuração de Marte abaixo da velocidade pode ser prejudicial. Às 18h03, então a Lua deixa o signo de Áries e ingressa em Touro, e aí ela fica exaltada e diminui bem o ritmo, então acalma um pouco os ânimos. Ele fica numa característica mais seca e linear, né? O Touro é um signo da Terra, e aí a gente vai sentindo um pouco menos de estridência no clima geral, né? É um pouquinho mais devagar, mais acomodada, por exemplo. Nesse dia 10 também, Mercúrio também muda, né? Então ele ingressa em Libra, como eu disse para vocês, às 20h51. O ingresso do Mercúrio no signo de Libra é interessante porque ele tem, na regência das triplicidades por Doroteus e Sidon, ele é um regente da triplicidade do ar. E como o signo de Libra é um signo
bastante vinculado à troca, porque é sanguíneo, né? Interação, é úmido também. O ingresso do Mercúrio no signo de Libra, ele facilita o fluxo das coisas de uma maneira geral, né? Dentro dos temas de Mercúrio. O trâmite geral dos assuntos, as comunicações, por exemplo, a facilidade com troca, que envolvam dados, por exemplo, né? Ela tem uma tendência mais tranquila, né? Essa configuração do Mercúrio em Libra para conversas, para reuniões, é interessante também esse período do Mercúrio em Libra, para estudar assuntos que não dependam de muito aprofundamento, por exemplo, fazer pesquisas um pouco mais amplas, né? Libra é o signo da regência, né? É o domicílio de Vênus, então os assuntos que caminham para a literatura são interessantes, música também faz um sentido bem legal aqui. Então temos uma tendência mais aprazível aqui do Mercúrio no signo de Libra. E no dia 11 nós vamos ter às 22h06 o Sol chegando a um trígono a Saturno. Bom, gente, não é muito interessante para o Sol esse trígono, apesar do trígono ser um aspecto de natureza harmoniosa, ele está em queda e ele está enxergando aqui o seu detrimento. Então, para os assuntos que representam sucesso, objetivos definidos, alcance de visibilidade e tal, não é muito interessante. Porém, Saturno, que está forte, está enxergando aqui a sua exaltação. Então, essa característica, ela funciona melhor no sentido mais formal das coisas. Ela instiga menos a visibilidade, favorece mais a experiência, por exemplo, né? Então, esse período aqui, às 22h06, eu não vejo ele como muito interessante, apesar de ser à noite também. Se você estiver pensando em lidar com alguma atividade que envolva esse tema de alcançar sucesso, de ter definição de objetivo, não é muito interessante, tá? Esse período aqui. O que a gente tem que levar em consideração também é que como o Sol se movimenta aproximadamente 1 grau por dia, ele vai ficar o dia 11 inteirinho, chegando, se aproximando desse momento, né? A gente pode pensar então que todo dia 11, a terça-feira, merece uma atenção sobre esses assuntos. Outra questão é que no nível prático, vida diária, tanto o Sol representa as pessoas em destaque, e aí em qualquer área da vida, quem tem algum tipo de destaque, como o Saturno representa a hierarquia. Então, mais pelo fator das recepções do Sol, né, por debilidade, merece uma atenção. Se você precisar falar com alguém que seja um chefe de alguma coisa, um presidente de alguma coisa, por exemplo, que esteja num nível hierárquico acima do seu, tem que ir por um caminho mais formal mesmo, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui no dia 11. No dia 12, pessoal, então muda um pouquinho o quadro. Na madrugada, às 4h22, o Mercúrio vai aplicar 180 graus a Júpiter, exatamente essa oposição aqui. Ela não é uma oposição que tem uma recepção que poderia facilitar a oposição. No entanto, o Mercúrio é um planeta bastante vinculado ao trânsito imediato das coisas, papéis e tudo mais, e Júpiter aos temas um pouco mais elevados. Ela tem uma tendência que vai para um pouco mais de risco, por exemplo, então às vezes um pouco de falta de cuidado com a comunicação. Mantenha atenção, então, se você estiver transitando nas ruas com carros, por exemplo, se você tiver viagens programadas, né? Ela tem essa característica um pouquinho difícil para a manutenção desses temas aqui, certo? Depois, às 4h36, né, pouquinhos minutos depois, a Lua que vai aplicar 90 graus a Saturno. Bom, e aí o ritmo é bem devagar sempre, né, principalmente porque a Lua está em Touro, que já é um signo frio. Então ela está aplicando 90 graus a Saturno, que é um planeta lento. Então nós temos um clima bem difícil, né, até esse período aqui para levar as coisas de uma forma prática, leve, tranquila. Evitem iniciar as atividades nesse momento, porque elas podem trazer dificuldades estruturais do que você estiver fazendo, tá? E não é propenso a aplicar mudanças, ela não é propensa para coisas muito ousadas. Na verdade, ela representa no sentido preditivo dificuldade com a ousadia, com assim, viajar um pouquinho, mudar um pouco, olhar sobre as coisas. Em termos de perspectivas, ela tem uma característica muito rígida, né? O clima é bem fechado mesmo, né? Como Saturno, ele é um planeta maléfico, ele está no movimento retrógrado. Essa quadratura, ela expressa dificuldade com conciliar os assuntos. Então a gente tem aquele campo rígido, né, entre pensamento, ideias e tudo mais, tá bom? Depois, no dia 13, a gente tem às 2h08 a Lua ingressando no signo de Gêmeos.
É um signo de movimento por natureza, porque além de ser um signo do ar que tem a umidade e calor, ele ainda é mutável. Então a presença da Lua no signo de Gêmeos dinamiza o ritmo dos acontecimentos, né? Torna as coisas um pouco mais rápidas e pouco profundas. Então a gente tem aquela tendência do dia a dia, do clima diário, a ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Bom, mas tem velocidade. Se o seu interesse for fazer muitas coisas, vai sentindo um clima favorável. Ele é menos propenso para as atividades que precisam de ser retilíneas, que você precisa se dedicar com retidão, por médio e longo prazo, por exemplo. Se você tiver que ficar muito tempo debruçado em um assunto específico, já pode ser um pouquinho mais desafiador. Às 5h08, na madrugada ainda, essa lua que estará em Gêmeos vai aplicar 60 graus a Júpiter no signo de Áries. Gente, e assim, dinamiza mais ainda, né? Porque Júpiter está em Áries, que é um signo cardinal, tem calor também, fogo. Então a gente vai sentindo aquela explosão de energia. Se você acorda cedo, esse momento aqui, ele pode ser mesmo aquele momento que você desperta e não consegue mais dormir, porque tem um influxo assim de energia bem potente, tá? Ou se você acorda cedo, esse momento ele já pode ser assim rápido, você pode sentir essa característica de pressa no dia a dia para realizar as coisas. Sextil é um aspecto leve, então não esperem grandes coisas também acontecendo durante esse momento, né? E quando for às 8h29 durante a manhã, a Lua, que estará em Gêmeos, vai aplicar 120 graus a Mercúrio. Esse já é interessante, porque ela está no signo de domicílio, diurno de Mercúrio, e como nós temos o elemento ar como um elemento de transmissão, o período da noite aqui do dia 13, ele é um momento, né, um período inteiro bastante interessante para diálogos, para conversas, para trocas de informações, para a transmissão de conhecimento, de dados, enfim, tudo que envolve o tema de Mercúrio fica mais facilitado, tem uma característica bastante interativa para reuniões, contato com os amigos, para estudar, por exemplo, participar de lives, assistir filmes, vídeos, tem uma característica bem interessante, né? Bastante aberta, que é uma atmosfera pulverizada, ela é movimentada, tem um clima otimista também. E o dia 14, sexta-feira, pessoal, ele vem aqui às 3h21 com Vênus aplicando 120 graus a Saturno. Vênus está no seu domicílio, mas ela está combusta, ela não está no 100% do seu poder. Mas ela vai aplicar um trígono a Saturno, e aí Saturno se beneficia bastante da posição de Vênus, que é a sua exaltação. E a gente já viu essa possibilidade também acontecendo no trígono com o Sol, né? Então esse trígono entre Vênus e Saturno, eu penso ele no fator assim de estilizar as características, né? Porque Saturno é um planeta de formalidades, né? Ele é frio e seco e ele não cria um clima assim leve, tranquilo, né? Eu penso que ele mais concentra. Então, como ele está enxergando a sua exaltação nesse trígono, ele cria formalidades. Então, por exemplo, para assuntos que envolvam a moeda, os investimentos, ele não tem uma tendência muito ousada. Apesar do trígono ser um aspecto de fluidez e facilidade, Saturno não tem uma característica muito leve, né? Ele é lento, é frio e seco, tem uma tendência mais rígida. Então, o trígono ele vai formalizando essas questões de Vênus. Para os assuntos que envolvam compras, que envolvam a estética em nível geral, pensamento sobre beleza, artes, ele vai por esse sentido mais formal, mais estilizado. Eu penso bem nesse clima aqui, mas não tem tensão, né? O trígono é um aspecto de harmonia e essa recepção, ela cria uma facilidade em fluir com amizade, com conversas, não é estridente, por exemplo. E depois, 14h33, durante a tarde, a Lua aplica um trígono, 120 graus a Saturno. Agora, a Lua está aqui no signo de Gêmeos, se aproximando de Marte. E esse trígono, ele é um pouco mais agitado, porque o tom do dia dado pela Lua, movimento rápido, ela está no signo mutável, né? Tá bem oscilante, instável, tem muito movimento, muitas coisas. Pode ser uma tarde aí que vocês vão percebendo muitos assuntos assim, acontecendo ao mesmo tempo e dissolvendo rapidamente também. Então esse trígono ele cria um favorecimento sobre os assuntos
que envolvam trocar experiências, por exemplo, colocar ideias. Ele não é formal, rígido, né? Nós estamos falando do ar, de um trígono do ar, então ele facilita mais essa troca no sentido mais mental, por exemplo. 15h51, a Lua aplica agora os 120 graus a Vênus. Bom, aqui a gente não tem uma recepção interessante aqui, né? Para, como nós tivemos aqui nesse primeiro trígono entre Vênus e Saturno. Apesar desse trígono, ele durar uma boa parte do dia, porque Vênus não se movimenta muito rapidamente também, né? E aí nós vamos ter aqui a Lua aplicando esses 120 graus a Vênus, que é um momento bem animado, ele é muito interessante para festejos, festas, comemorações, para assuntos artísticos, para os assuntos que envolvam encontros, por exemplo. Ele tem uma característica de entretenimento, né? Muito animado mesmo, gente, tá? Se estiver buscando um momento aí para alguma festa, para algum encontro, por exemplo, esse momento aqui ele tem esse pique bem descontraído mesmo, né? Então é um momento bom do dia, pena que a Lua se movimenta bem rápido. Mas às 20h23 ela vai aplicar outro trígono agora ao Sol, né? Mantém ainda esse ânimo, nós não temos também aqui recepções, coisas importantes, são recepções marcantes, a Lua tá na face do Sol, mas é muito pouco isso, né? Uma recepção muito leve, mas anima, né? Então a gente tem assim a tarde, meio da tarde da sexta-feira e à noite com um clima mais animado, né? Ele tem essa tendência interativa, de troca. Agora o dia 15, pessoal, 1h11 da madrugada, a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte. Aqui agita bem, durante a madrugada, se você estiver lidando com algum assunto, se você estiver curtindo e tal, mantenha a atenção, porque Marte está abaixo da velocidade, não está numa característica firme e sólida, né? Ele é seco, é colérico, mas ele está no signo do ar, está mutável, abaixo da velocidade, então seus temas ficam bem prejudicados. E essa conjunção, ela pode explodir em tentativas de discussões, de brigas, por exemplo, por qualquer assunto, por qualquer tema. Todo esse período do Marte abaixo da velocidade média ainda no signo de Gêmeos cria um clima tenso sobre tudo, né? Bom, a gente já tá vendo mesmo aqui no Brasil, a gente tá vendo também fora do Brasil. Acho que a semana passada teve um incidente bem feio, acho que foi na Indonésia, no jogo de futebol, né? Que morreu 100 e poucas pessoas, uma briga mesmo ali. Acho que ontem teve na Argentina também, durante um jogo de futebol também, um confronto com a polícia e teve pessoas mortas. E aqui no Brasil a gente tá vendo nesse clima de disputa mesmo, né? Algumas coisas bem feias aí nessa disputa eleitoral acontecendo, né? Um clima muito acirrado em muitos temas. Bom, enfim, tá uma precariedade total, né? Porque tem um lado que dispara mais ali, né? Bem baixo mesmo, né, gente? Essa palavra, né? Então, uma baixaria total. Bom, e aí a gente tem esse clima, então, que merece muita atenção. Como ele vai acontecer na madrugada, se você estiver fazendo alguma coisa, mantenha atenção sobre isso. Às 13h11, a Lua ingressa no signo de Câncer, é o seu domicílio, e aí o Câncer ele tem a característica fria, ele é frio e úmido, então diminui a velocidade, a urgência, e o signo de Câncer, como ele é um signo frio, ele vai criando um pouco menos de barulho, mas o Câncer é um signo cardinal, então ele não vai travar o movimento, as coisas continuam acontecendo, mas uma Lua em Câncer, ela tem um pouco mais de favorecimento para a organização, né? Então, se você estiver pensando nesse sentido, você de organizar, de lidar com as coisas mais próximas, pode ser um pouco mais produtivo. E depois, às 15h44, a Lua vai aplicar 90 graus a Júpiter. E não é um 90 graus, uma quadratura tão ruim, porque Júpiter se exalta aqui no signo de Câncer. Ela ameniza o teor difícil e pode criar um clima um pouco mais interessante para assuntos que representam prosperidade e abundância. Obviamente não tem uma característica expansiva natural, porque a quadratura é um ângulo de 90 graus. Eu penso que mesmo diante dos problemas, dos assuntos mais difíceis que vocês vão encontrando no dia a dia, essa tendência a se chegar a um ponto de abundância é interessante, né? E é um clima mais que não é tão estridente, né? Apesar do Júpiter estar no signo de Áries, como ele está enxergando a sua exaltação, ele vai facilitando um pouco mais essa permanência.
Então, pessoal, vocês viram, nessa semana tem algumas coisas muito interessantes, os aspectos do Sol com Saturno, de Vênus com Saturno, Mercúrio em Libra, Lua cheia. Então, apesar de não ser uma semana de muitos movimentos, a gente tem coisas importantes acontecendo, né? E o Marte cada vez diminuindo mais a velocidade. Então, mantenha atenção, pessoal, não entre nesse clima tenso que está acontecendo, porque obviamente os planetas não causam, eles são sinais, né? A astrologia é uma linguagem, mas ela está expressando, essa condição está expressando a agressividade disparada, né? Tipo, para tudo quanto é lado. Então, entrem nas provocações, eu acho que esse é o tema, tá bom? Deixa um abraço forte para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, deixa os comentários ali também, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima semana. Até mais.